Então, nós chamamos agora o Adair Ribeiro Júnior, Carlos Sete Bastos e Luciana Farias, né? O trabalho, eu não sei se os três estarão presentes, mas é um trabalho em conjunto, que se chama Catálogo Racional de Obras para se formar uma Biblioteca Espírita. A publicação original comparada com alguns dos seus manuscritos e demais versões. Eu lembro que, rapidamente, não é? O Adair Ribeiro Júnior, curador do Museu Virtual ACOL, e o Carlos, criador criou em 2018, né? O CSI, né? CSI, né? Investigação das sessões mediúnicas da codificação. Eu queria agradecer desde já, antes que vocês passem a palavra a vocês, a contribuição que vocês têm dado em nome da Liga para diversos pesquisadores. Vocês têm trabalhado com as fontes documentais manuscritas, fontes primárias, têm traduzido isso para todos nós. Então, nós, coração grande, nós agradecemos e já passamos a palavra a vocês. Fiquem à vontade. Carlos, quer falar? Não, pode seguir aí com o barco. Vou acompanhar aqui, só no apoio, se precisar de ajuda depois. Então, tá bom. A gente queria agradecer a Liga, nós somos estreantes, né? Eu, o Carlos e a Luciana, e hoje a gente vai trazer o primeiro artigo nosso. Não vou perder muito tempo, não, já vou apresentar. Então, esse artigo que a gente traz é o Catálogo Racional de Obras para se formar uma Biblioteca Espírita, a publicação original comparada com alguns de seus manuscritos e demais versões. Então, eu sou coautor, juntamente com o Carlos Sete Bastos e a Luciana Farias. Aqui eu já trago, né, esse inédito, né, esse catálogo racional. Até alguns meses atrás ele não era de conhecimento do movimento espírita, chamava atenção até que alguns duvidavam da sua existência, que ele teria circulado realmente na Revista Espírita de abril de 1869, e com a localização, né, há poucos meses atrás desse catálogo, foi possível tirar uma série de dúvidas e trazer e construir esse artigo que a gente está trazendo hoje. Então, o objetivo dessa nossa pesquisa, ela se propõe a fazer, a partir das análises dos vários exemplares que nós localizamos do catálogo racional, mostrar que o título da versão original ele é diferente, ele é distinto do utilizado pelo movimento espírita. A seleção de obras compilada inicialmente por Allan Kardec, ela é diferente da primeira versão que foi publicada em abril de 1869. Por que isso? Porque a partir de alguns manuscritos também, que fazem parte do Museu ACOL, a gente conseguiu, né, fazer essas análises, comparações entre os manuscritos e a versão original, né, que circulou em abril de 69. A gente vai mostrar também que não existiu uma segunda edição, né, do mês de agosto de 69, mas o que existiu foram a publicação de várias versões em momentos diferentes também. E o catálogo racional ele possui uma característica dinâmica, né, que é observada pela ampliação da lista de obras e atualização do número das edições das obras que compõem aquele respectivo catálogo. Então, o nosso artigo traz um sumário, uma introdução, apresentação, a versão inicial do catálogo racional, que foi publicada por Allan Kardec, confeccionada e publicada por Allan Kardec, e circulou nessa revista de abril de 69, inteiramente feita pelo mestre. A comparação entre os manuscritos originais de Kardec e a primeira versão do catálogo, as várias versões do catálogo racional que foram publicadas pós-desencarne de Kardec, e algumas comparações foram feitas entre a versão inicial, a primeira versão do catálogo racional, e a segunda versão que a gente denominou de Groups, e a gente vai entender por quê, e finalmente a conclusão do nosso artigo.
A metodologia que nós utilizamos foi uma análise comparativa e descritiva dos vários textos, da versão original, de alguns dos manuscritos localizados e dos vários exemplares que foram localizados, achados entre 1869 e 1873, né? Visando o quê? Detectar, esclarecer suas respectivas diferenças e a identificação das distintas versões do catálogo racional que foram publicadas. Então, iniciando, a publicação do catálogo racional ele ocorre junto com a alteração da Revista Espírita para a sede da Livraria Espírita, que ocorreu quando? A inauguração estava prevista para 1º de abril de 1869, para a Rua de Lille, e o nome da livraria, o primeiro nome da livraria foi Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas. Curiosamente, esse é o mesmo título, o mesmo nome que foi utilizado na 5ª edição da Gênese de 1869, também recentemente descoberta. A declaração de impressão desse catálogo racional, os 5.000 exemplares que trazia essa declaração de impressão, trazia, né, catálogo da Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas, o nome completo, né, que era utilizado por Kardec tanto na 5ª edição da Gênese, como nesse catálogo racional. E começa a funcionar a Livraria Espírita como editora e livraria. E a primeira constatação que a gente teve foi que, na verdade, não era uma obra autoral, o catálogo racional, e sim uma publicação da própria Livraria Espírita. Aqui a gente traz, né, a primeira página do catálogo racional, né, que circulou para os assinantes da Revista Espírita de Abril. E interessante é que esse texto que aparece nesse catálogo original, ele foi transcrito para a Revista Espírita de abril de 69, em um artigo denominado A Livraria Espírita. E aparece assim colocado nesse artigo da Revista Espírita. Eis em que termos ela está anunciada, a Livraria Espírita, no topo do catálogo que remetemos aos nossos assinantes com o presente número. Não vou ler, tá? É interessante que essa tradução aqui já mostra a sinalização que o catálogo racional teria várias versões e seria atualizado constantemente com as novas obras, com a atualização das respectivas edições das obras que constariam nesse catálogo e novas obras que se referissem de interesse para a doutrina espírita. Outro aviso que constou na folha 2 do catálogo racional, esse aviso importante, aparece assim: a Livraria Espírita não é uma empresa privada, né? Entreprise particular. É diferente o texto que constou na versão original do que constou na Revista Espírita de abril de 69. Esse texto foi reproduzido na Revista de abril, mas na Revista Espírita aparece empresa comercial, diferente de empresa privada. E o resto do texto permaneceu igual. Então, a gente percebe como Kardec alterou, né, em pouquíssimo tempo, porque essas duas publicações, tanto a Revista Espírita de abril de 69 como o Catálogo Racional, circularam em abril. Provavelmente foram impressos em março para circular em abril. E aí ela é criada por uma sociedade de espíritas em vistas do interesse da doutrina, em que renunciam, pelo contrato que os ligam, a toda especulação pessoal. Então, a gente vê uma equivalência de significados que Kardec deu tanto para a empresa privada como para a empresa comercial, nos moldes do que seria uma fundação hoje. E essa diferença, essa equivalência de significados, ela é explicada na própria Revista Espírita, porque lá consta que o lucro da atividade da Livraria Espírita seria revertido para o Caixa Geral do Espiritismo. Então, é uma informação importante que mostra como Kardec, em pouco tempo, ele alterava, às vezes, algumas palavras de suas obras. E aqui, na apresentação do catálogo original, a gente vê que o nome que Kardec deu foi Catálogo Racional de Obras para servir a formar uma biblioteca espírita.
né? E o catálogo que a gente conhece, né, a tradução em português, tanto as edições, as versões em francês, aqui é alterado para fundar, né, mas o original era para formar. E era composta de 252 obras, essa versão original, 11 obras fundamentais, 49 obras diversas sobre o Espiritismo, 169 obras realizadas fora do Espiritismo e obras contra o Espiritismo, 23 obras, totalizando 252. E aí, esses são os manuscritos que constam do Museu ACOL, que a gente também utilizou nessa pesquisa para fazer um confronto, uma análise dos textos que constam desses manuscritos com os que constaram no catálogo original. Então, manuscrito A, manuscrito B, C e D. E essas foram as diferenças que nós constatamos. O manuscrito A, todas as obras que constam nesse manuscrito constaram na versão original. Em contrapartida, no manuscrito B, dos 13 obras que constavam no manuscrito, 4 não integraram a versão original. No manuscrito C, do total de 7, 2 não entraram na versão original. No manuscrito D, todos que constavam no manuscrito passaram a integrar a versão original. Então, a gente vê que algumas obras que constaram nos manuscritos não passaram a integrar efetivamente a primeira versão impressa. As descrições das obras no catálogo racional, nessa versão original, estão mais elaboradas em comparação com o que a gente vê nos manuscritos. Ocorreram algumas correções e ajustes nos textos da versão original. E interessante é que no manuscrito B constam as obras de Victor Rigaud. Porém, essa obra, né, Voyage Zélande, que foi acrescentada no catálogo racional, nos leva a uma possível datação dos manuscritos, que não seriam os manuscritos originais que seguiram para a impressão, né, que resultou no catálogo racional, a sua primeira versão, seria uma prévia, né, seria um estudo que Kardec estava fazendo, e a gente conseguiu mais ou menos datar. Por quê? Porque essa obra de Victor Rigaud saiu na Revista Espírita, um artigo de dezembro de 67, e a publicação dessa obra, desse autor, só ocorre em 1868. E aí, partindo para as várias versões que foram publicadas, uma das versões do catálogo ficou conhecida por ter sido divulgado como referência da obra, foi denominada segunda edição. Como o movimento espírita passou a conhecer o catálogo racional, alguns duvidavam da existência dessa versão original que circulou em abril, e essa que a gente conhece, que foi traduzida para o português, foi denominada de uma segunda edição, e alguns pesquisadores atribuíram a datação desse catálogo, essa segunda edição, para agosto de 69. Entre eles, mencionamos Florentino Barreira, o trabalho de Larissa Camacho Carvalho, Vinícius Lima Lousada, Simone Privato, Charles Kempf e Michel Buffet, que atribuíram ser uma segunda edição e que teria sido de agosto de 69. E aqui um resumo do que seriam essas versões, todos os exemplares que nós localizamos. As diferenças foram nas obras onde elas foram localizadas. Então, aquela versão que a gente chamou de grupos, ela foi localizada nas instruções práticas para a organização dos grupos espíritas, uma obra que foi publicada em julho de 1869. A gente localizou, fora o ano onde estão as obras, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e outras obras, no jornal Bibliographie de la France, quando foi feito o depósito legal dessas obras. O que ajudou também foi o número de páginas das várias edições, e a gente colocou as observações no nosso artigo, o que diferenciava e o que nos ajudou na datação e saber quais seriam as respectivas versões que foram publicadas pós essa versão original publicada por Allan Kardec em abril de 69, e a gente chamou de versão 2, que tem 3 variantes, 2A, 2B, 2C, uma versão 3 e uma versão 4.
O que nos ajudou também na identificação e na datação das obras foram algumas características que nós localizamos. Trago aqui um exemplo, por exemplo, a obra Dernier Jour, desse autor Humphrey Davy. Nas edições mais próximas a abril de 69, não constou o número da página aonde saiu na Revista Espírita. E em versões posteriores, passou a constar já o número da página. Isso nos ajudou muito na datação dessas versões localizadas. Fazendo agora uma comparação entre essa versão original que circulou em abril de 69 e essa segunda versão, que foi a próxima publicada após o desencarne de Allan Kardec, que nós denominamos de versão Groups, algumas diferenças já foram detectadas. Nós tivemos alteração de preço de algumas obras, acréscimo de valores das obras já com despesas de postagem, avisos de que edições espanholas, as traduções já estariam no prelo, por exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis, troca de algumas abreviaturas, acréscimo da notificação de que algumas dessas obras constantes no catálogo racional já estariam esgotadas, correção de algum nome de obras, de algumas das obras que foram publicadas na versão original. Uma outra curiosidade foi o seguinte: na versão original, essa obra, né, Le Roman de l'Avenir, de Bonnemer, ela saiu fora de ordem alfabética, né, em obras realizadas fora do Espiritismo, e ocorreu uma colagem na versão original. Então, é uma curiosidade que a gente traz também no artigo. Em operações e condições, da página 3, na página 2 do catálogo, na versão original, aparece assim: o escritório de assinaturas de expedição da Revista Espírita constava como publicada sob a direção, né, de Allan Kardec, enquanto nas versões subsequentes aparecia fundada por Allan Kardec. Na versão original, aparecia transferido para a sede da Livraria Espírita na Rua de Lille, enquanto nas versões posteriores aparece está na sede da Livraria Espírita. Uma outra das que nós constatamos são as diferenças das edições das obras que constam na versão original com relação a essa segunda versão Groups. O interessante é que o Céu e o Inferno, a quarta edição, já é mencionada, né, nessa edição de abril de 1869, mostrando que ela já estava impressa, né, em abril, e já estava impressa em março, quando foi impressa essa edição de abril da Revista Espírita que circulou para os assinantes, e o Céu e o Inferno também. E o interessante é que o Céu e o Inferno só seria lançado ao público em junho de 1869. Na versão Groups, nós tivemos o acréscimo de 6 novos títulos. Alteração de preços de algumas obras, entre outras pequenas alterações de abreviatura, e também de que algumas obras estariam esgotadas. Um quadro resumo do que aconteceu na versão original, né? Na segunda versão que a gente detectou 3 variantes, na versão 3 e na versão 4. São edições exemplares do catálogo racional localizados entre 1869 e 1873, e a gente percebe uma variação no número das obras, na quantidade de páginas e, como eu mencionei, na edição das obras e algumas observações que constaram. Chegando nas conclusões do nosso artigo, havia muita dúvida no movimento espírita que a obra Os Quatro Evangelhos de J.B. Rustem teria sido ou não colocada por Allan Kardec no catálogo racional. A obra Os Quatro Evangelhos foi, de fato, indicado para leitura pelo codificador, com a devida referência, né, à notícia bibliográfica na Revista Espírita de junho de 66, com alerta aos leitores de que a teoria formulada nessa obra sobre a natureza fluídica do corpo de Jesus, que não teria nascido e sofrido senão em aparência,
era a mesma dos doceta e dos apolinaristas dos primeiros séculos da era cristã. Kardec inseriu a obra com a devida ressalva, assim como as ressalvas contidas no capítulo 15 de A Gênese, onde essa teoria do corpo fluídico foi refutada. Mas foi Allan Kardec que coloca a obra Os Quatro Evangelhos. Na capa, nós detectamos e constatamos que o nome inicialmente dado à nova editora e livraria que foi criada era a Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas, né, destacando a relevância dos estudos psicológicos, né, que constavam na própria Revista Espírita, e a quinta edição da Gênese. Então, nestas duas obras apareceram o título integral escolhido por Kardec, que é Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas. Em seguida, nas demais obras, né, e nas demais publicações da Livraria Espírita, o título original é reduzido simplesmente para Livraria Espírita. Verificamos também que Kardec deu uma nova finalidade ao catálogo racional, diferente do que ele tinha previsto em algumas publicações que ele mencionou que seria lançado o catálogo racional, em especial na Revista Espírita de dezembro de 68. A nova finalidade era para servir como catálogo da Livraria Espírita, então mostrando que esse opúsculo teria um caráter institucional, previa a natural atualização de conteúdo, tanto das obras, tanto das versões das edições que seriam disponibilizadas na Livraria Espírita para serem adquiridas, mostrando que o catálogo racional possuía um caráter dinâmico e não era uma obra autoral, diferentemente do que o movimento espírita entendia até hoje. Foram identificados 8 exemplares do catálogo racional nesse período que eu mencionei, de 1869 a 1873. Todos os catálogos estavam vinculados a uma obra publicada pela Livraria Espírita. Pela análise dessas diferenças, da diferença entre os textos, a gente concluiu que existiram 4 versões de conteúdo, né? Considerando para isso os títulos e a quantidade de obras listadas nos vários exemplares e versões dos catálogos racionais. Constatamos que o título original escolhido por Kardec ao catálogo da Livraria Espírita e de Ciências Psicológicas era Catálogo Racional para se formar uma biblioteca espírita, depois alterado pelos continuadores, por Amélie Boudet, para se fundar uma biblioteca espírita. A segunda edição do Catálogo Racional, usada até então como referência pelo movimento espírita, corresponde a um dos 3 subtipos, da segunda versão, dependendo do exemplar ou da tradução, né, aonde foi obtido esse exemplar, em qual obra ele foi localizado, e teve a sua impressão provavelmente em maio de 1869, essa segunda versão, que foi chamada de segunda edição. E após a elaboração desse artigo, desse estudo nosso, nós encontramos mais um extrato do catálogo nessa obra, que está encartado na publicação dessa obra de 1879, contendo somente o extrato das obras fundamentais, não tem as demais partes do catálogo racional. Nós fizemos uma tabela comparativa, né, lado a lado, que vai auxiliar bastante gente, pode ser localizado no ACOL, está em forma de cores, né, a diferença entre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta versão. E encerrando, a gente queria agradecer muito aos pareceristas, porque essa é a nossa estreia no ENLIP, e estender aos coordenadores da Liga nossos mais sinceros agradecimentos e estamos à disposição para questionamentos. Nós agradecemos muito, muito, muito. Sabemos que toda a pesquisa de vocês, frutos eles virão nos próximos ENLIP, então vocês estão marcando a presença de vocês, todo o empenho na pesquisa, certamente vai marcar, vai abrir caminho para os pesquisadores que vêm, né, em seguida. Nós temos uma pergunta aqui.
você até já respondeu quando você explicou calmamente a conclusão. Foi muito interessante, mas a pergunta eu vou fazê-la, porque talvez seja melhor a gente enfatizar. Nós temos uma pergunta aqui. Ó. Quantas versões do catálogo racional foram publicadas após a morte de Kardec? Então, como a gente viu, nós localizamos, detectamos vários exemplares, né? E através do número de páginas, através das obras que constavam, né, nesses respectivos exemplares, a gente chegou à conclusão que existem, no total, 4 versões. A versão original, que foi elaborada por Allan Kardec e publicada por Allan Kardec, que circulou na Revista Espírita de abril de 69, e, posteriormente, 3 versões nós localizamos diferentes dentro desses vários exemplares localizados em várias obras publicadas pela Livraria Espírita. Então, nós podemos concluir que publicados à época de Kardec foram 4. Na época de Kardec, 1, né, que circulou na Revista Espírita de abril. Como tinha um caráter dinâmico essa obra, simplesmente ele servia para mostrar para o público em geral, para o público espírita interessados, quais obras estavam disponíveis na Livraria Espírita para serem adquiridas. Então, por isso que ele consta, às vezes, que a obra estava esgotada, por isso que consta qual edição da obra que estava disponível para ser comercializada, por isso o destaque que a gente mencionou, a 4ª edição do Céu e Inferno, que aquela edição estava disponível, né, estava impressa e pronta para ser adquirida na Livraria Espírita já em abril de 1869 e, com certeza, publicada anteriormente, que em outros trabalhos nós mostramos que ela já estava impressa em fevereiro de 69. Muito bom, muito obrigada. A gente vai esmiuçando, dando umas alfinetadas, e aí a gente completa o raciocínio de um modo permanente. Nós temos Ana Cristina Lima perguntando assim: seguindo a orientação de livros e edições de um determinado catálogo racional, se terá uma visão do espiritismo diferente de outra pessoa que tenha seguido as bases de livros de outra versão do catálogo? Excelente pergunta. As obras fundamentais do espiritismo são as mesmas em todos os catálogos. Não se alteraram. O que alterava foi o que eu falei. As edições, às vezes, se complementava alguma outra obra que fosse de interesse do espiritismo, alguma obra filosófica. É bem interessante essa pergunta. As obras fundamentais até 1873, né, que foram os catálogos até então localizados, não tem alteração nenhuma das obras fundamentais. Consequentemente, nenhuma alteração no entendimento do que seria a doutrina espírita. Certo. Aí, daí a gente pode, assim, questionar, só para a gente desenvolver isso. Então, existia uma ideia de, não é fundar, né, uma biblioteca, é formar uma biblioteca. Existia uma ideia de se conduzir o leitor institucionalmente. Conduzir, assim, estas obras seriam interessantes para que você realmente conheça o Espiritismo. Porque ele vai listar obras contrárias também, não é? Sim, sim. Kardec, quando elabora o catálogo racional, é extremamente aberto. Né? Tem as obras doutrinárias, as obras fundamentais, né, que o movimento espírita passou a chamar de obras básicas, né? As obras fundamentais que alicerçam a doutrina espírita. E Kardec lista uma série de obras para serem lidas, inclusive as contra o espiritismo. É aí que eu quero enfatizar. Então, esse senso crítico, né, que a gente depois, houve uma época no Brasil que a gente tinha assim, uma certa indução federativa, né? Isso se lê, isso não se lê, esse médico tem obras interessantes, essa não. Então, no catálogo, a gente percebe o Kardec um leque de possibilidades de leitura para que você se torne crítico também. Com certeza. Perfeito, com certeza. Com certeza. A base, o fundamento da doutrina espírita
exige a leitura de obras filosóficas, exige a leitura de outras filosofias, de outras doutrinas, para que seja exatamente dessa maneira como você colocou, Nadir, para que se tenha um senso crítico, né? Para essa fé raciocinada, esse diálogo com outras filosofias e outras doutrinas seja possível, né? E mostrando a coerência que Kardec tinha. Inclusive, gente, quando vê que foi Allan Kardec que colocou os 4 evangelhos, ele não temia nada. Porque se leia os 4 evangelhos e fez as devidas observações em vários locais da codificação a gente localiza, né? As críticas foram feitas sobre essa obra, os 4 evangelhos, mas ele a coloca ali. Ele lista até obras contra o espiritismo. E os 4 evangelhos, Kardec entende que não é uma obra contra a doutrina espírita. E o Alexandre até mencionou legal na palestra do Alexandre, é aquele negócio. Tem muitos pontos de concordância, tanto que Kardec coloca exatamente naquela posição, obras que falam sobre o espiritismo, mas com as devidas ressalvas em alguns princípios que se chocariam e que se chocavam com a doutrina. E falando sobre isso aqui no nosso encontro de Liga de Pesquisadores, eu acho que isso enriquece muito, porque abre mesmo uma possibilidade diversas, né, de interpretações e de pesquisas, né? Então, a gente lembra do rompimento que há no começo do século no Brasil, século XX, com o grupo Confúcio, né? Alguns são fustanguistas, outros não, e tudo mais, né? E é muito interessante, hoje, vocês trazem isso, Kardec traz e fala, para se formar uma biblioteca, deve-se ler aqueles que são contrários, aqueles que são favoráveis e aqueles que têm alguns pontos, né, que se tocam. Isso é muito de um grande valor quando a gente estuda a história do espiritismo. Quanta coisa, né, já poderia ter sido evitada sem ser houvesse sido. Só esse fato dos 4 evangelhos, né, o que a gente já ouviu no movimento espírita, foi Kardec, não foi Kardec, criando teorias em cima dessa obra que está, não estava, né, tendo sido o mestre, não tendo sido o mestre, e foi ele. Agora está comprovado que foi ele. Então, poderia ter sido evitado. Nós temos mais uma pergunta aqui. Rodrigo vai dizer, Adair, uma curiosidade. Onde, em que circunstâncias foi encontrada essa primeira versão do catálogo nacional? Legal, Rodrigo. Então, o Museu ACOL, antes de conseguir trazer esses manuscritos, né, que pertenciam à livraria Lemarie e pertenciam ao acervo original de Allan Kardec, se dedicava a buscar essas obras originais, as primeiras edições, né, das obras da codificação e das obras que constavam no catálogo racional até então conhecidos. O interesse era muito grande de ter essas obras originais em francês para que se fosse feitas as pesquisas no original em francês. A gente sabe que traduções sempre trazem uma carga de interpretação, de problemas de tradução, então nada melhor do que se estudar, se pesquisar na obra original em francês. E a busca por esse catálogo racional se iniciou no ano passado, no início. Então, várias coleções da Revista Espírita são conhecidas em várias partes do mundo, em várias bibliotecas. Mas nenhuma dessas coleções tinha esse catálogo racional que circulou na revista de abril. E aí, em meados do ano passado, localizou-se em Paris uma coleção que estava à venda por um possível colecionador ou alguma coisa. E a primeira pergunta que foi feita antes de adquirir, se poderia mandar uma foto, né, se é que existia, né, se é que estava encartado, do catálogo, se é que ele existia, da revista de abril. Por quê? A revista circulou para os assinantes. Mas também, no final do ano, Kardec encadernava esses números e vendia como livro. Né? E não é que se localizou esse catálogo racional em meados, final do ano passado, chegou a foto, no início assustou, porque será que é, será que não é? Mas aí uma série de
de análise foi feita nele, eu trouxe algumas, né, nós trouxemos algumas nessa pesquisa, que mostra exatamente a confiabilidade, né? Ele menciona o que está na Revista Espírita, o que está na Revista Espírita está mencionado que no alto do catálogo contém esse texto, e aí foi dessa maneira que a gente localizou. E era realmente totalmente desconhecido, não no movimento espírita brasileiro, no movimento espírita mundial. Aí Vladimir está perguntando, então, não há um autor único nessa obra? É isso mesmo? Legal a pergunta. Não é uma obra autoral. Não tem essa finalidade o catálogo racional. Mas a versão original foi elaborada por Allan Kardec. Tanto que a gente tem alguns manuscritos, né, e a gente, nas análises comparativas, a gente mostra isso. Né? Alguns manuscritos estão na íntegra no catálogo racional. Tanto que na Revista Espírita, Kardec, pelo menos durante uns 3 ou 4 anos, Carlos, se você me ajudar nessa, não sei se você lembra, ele mencionou na Revista Espírita que estava elaborando um catálogo racional e pedia ajuda para os assinantes que indicassem obras. Né? Isso a gente localiza nas revistas espíritas. Até que chegou em dezembro de 68, né, Kardec publica que um artigo que estava saindo do catálogo racional nos próximos meses. Mas a obra não é uma obra autoral. Né? O autor da versão original é Allan Kardec, possivelmente com a ajuda até de assinantes e colaboradores, com relação a obras que interessassem a doutrina espírita, mas ela não é autoral, ela é uma obra para ser o quê? Um catálogo de uma livraria que estava sendo criada. Dinâmico, uma obra dinâmica, com livros novos, versões novas, as edições disponíveis na Revista Espírita para serem adquiridos pelos interessados. Muito esclarecedor, muito bom. José Daniel tem uma pergunta também. José Daniel, que apresenta um trabalho agora mesmo conosco, sobre o Dr. Bezerra de Menezes, ele pergunta assim, na opinião de vocês, não seria interessante termos um catálogo racional atualizado, ou seja, inserindo obras do século XX e XXI? Eu acho que cada editor espírita já tem o seu catálogo racional, né? Nós temos, acho que, dezenas e dezenas de livrarias e editoras espíritas no Brasil e no mundo. Cada uma delas já tem o seu catálogo racional, né? Com as obras fundamentais, todas. Não é? Nós chegamos, então, aqui, nós estamos chegando ao fim. Não sei se a gente tem alguma pergunta mais. Eu vou aguardar. Tem, do Ricardo. O Ricardo vai dizer assim, fico imaginando o quanto vocês aprendem ao fazer esse tipo de pesquisa histórica. Além do que é divulgado formalmente. Bom, pode citar algum outro aprendizado, além do objeto de pesquisa em si? Carlos, a resposta é sua. Bem, existe uma quantidade enorme de informações, né, que nós podemos obter de todas essas pesquisas. Falando especificamente do catálogo racional, tem uma questão que, inclusive, não foi comentada aqui, que não dá ainda para se afirmar, né, mas parece que o catálogo racional é também uma referência com relação à disponibilidade que haveria na livraria com relação às obras fundamentais. Por exemplo, o que é o Espiritismo, ele está lá na 6ª edição, nessa primeira versão do catálogo racional. E nós já sabíamos que nesse ano 69 já estava na 8ª edição. Então, provavelmente, ainda haveriam exemplares de edições anteriores, isso é uma suposição apenas, né? E, então, nós temos esse tipo de disponibilidade no catálogo racional de acordo com o inventário ou com o estoque da livraria espírita. Nós temos, por exemplo, o Céu e Inferno, a 4ª edição, que estava saindo, está fresquinha, né? E provavelmente, novamente, é uma opinião, porque nós precisamos de mais dados, embora nós saibamos que a 4ª edição do Céu e Inferno já estivesse disponível desde fevereiro de 69, de acordo com outras pesquisas. Inclusive, vamos apresentar um bit dessa informação na apresentação de hoje à tarde sobre a Amélie Baudet.
mas porque talvez a terceira edição do Céu e Inferno já tivesse se esgotado completamente. Então não adiantava colocar a terceira edição, porque não ia ter exemplares para vender, né? Embora seja para formar uma biblioteca, não seja uma livraria, mas considerava essa disponibilidade, é o que nós estamos imaginando. Tanto que nós não encontramos ainda nenhuma versão da segunda e terceira edição do Céu e Inferno. Então, realmente, deve ter se esgotado rapidamente. Carlos, eu agradeço e te retorno uma pergunta nova. As obras eram só para o público francês? Não. Não, pode falar. Não é tanto. Desculpa, Carlos, é que a gente vê que, por exemplo, na segunda versão, que a gente chamou de versão Groups, já mencionava as obras em espanhol, em alemão, em outras línguas. Então, era uma livraria espírita. Lembrando que Kardec teve alguns editores durante as suas obras, né? Mas a partir da criação da Livraria Espírita por Allan Kardec, o brevet saiu no dia 1º de abril de 1869. Foi pedido o brevet pelo próprio Allan Kardec, com um nome completo e já para funcionar na Rua de Lille. Então, Kardec saiu da mão dos editores e passou a ser editor em uma livraria. A autonomia, né? Olha, eles estão me avisando aqui que nosso horário, nós temos mais perguntas, nós vamos parar por aqui. Bom, eu agradeço mais uma vez, mando um abraço à Luciana, né, pelo trabalho também em conjunto, pela prestação de serviço, a gente diz, né, que vocês têm feito a todos os... Nadia, se você me permite, só para complementar a pergunta anterior, né, que imaginar o quanto de aprendizado que a gente está tendo nessas pesquisas. O maior aprendizado que nós estamos tendo é esse trabalho colaborativo. Muita gente tem se integrado nas pesquisas, nesse trabalho totalmente impessoal, de uma forma colaborativa, com Charles Kempf na França, toda hora se agrega uma nova pessoa. Então, é uma maneira nova também, um grande aprendizado para a gente. Tirar o personalismo, tirar aquele negócio de estar à frente de alguma coisa, usando as fontes primárias para poder trazer conhecimento. E a gente fica muito emocionado, saber, e lembrando a função da Liga, né, é essa mesmo, nós estamos sendo ouvidos agora nesse instante, não só do lado de cá, né, do oceano, mas além mar também, e agradecer por tudo que vocês têm feito, mais uma vez, a colaboração pela revisão histórica, né, da 5ª edição da Gênesis também, e nós vamos ficando por aqui, mandando nosso abraço à Luciana, e